Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, né? Chegamos à nossa videoaula 2. Lembra que a gente discutiu a questão de comunidades virtuais no primeiro vídeo? E agora vamos discutir a questão da transmídia e das convergências digitais, sobretudo as redes e mídias sociais, mais especificamente o Twitter. Vamos lá começar a discutir? Então, pessoal, nesse momento, nesse segundo momento de videoaula, estaremos discutindo a convergência e transmídia, né? Aí vejamos os slides, né? Transmídia é o fenômeno da transformação da informação para as múltiplas plataformas de comunicação. Com isso, a convergência de mídias permite uma maior interação, público-informação e seus suportes midiáticos. E aí, como vocês podem estar vendo no próprio slide, né? Existem vários recursos de mídia, né, que possa fazer essa questão da convergência da transmídia, né? E o exemplo muito clássico disso são os memes, que são propostas de não perder o foco do conteúdo, da temática que está sendo discutida, e aí a gente faz transformações com outras mídias a partir dessas convergências, sem perder o sentido e o contexto da situação, né? E aí um exemplo muito claro disso daí são os exemplos dos memes, que a gente vê nos grupos do WhatsApp, que a gente vê no Twitter, entre outras questões aí, e que rola pelas redes sociais como um todo. Então, dando continuidade, podemos ver redes sociais, né, conforme é o slide, né? São formações humanas que visam a sociabilidade a partir de assuntos em comum, afinidades e interesses, ou seja, são ligações que unem ou com um determinado fim. E aí vocês, como podem ver aí no desenho, né, na imagem, pode ser uma proposta de rede social centralizadora, que é a primeira imagem, que não deveria ser essa proposta, mas e sim de se manter como uma rede, conforme a segunda e a terceira, que ela é como se fosse um rizoma, né? Não existe uma coisa central que parte exclusivamente de uma única situação, mas que tem uma determinada gama de diversidade, de variedade, de forma a não centralizar a informação, e aí se constituem as redes. E aí o que são mídias sociais? São ferramentas que possibilitam esta sociabilidade, cada uma possui sua funcionalidade. Por exemplo, o Flickr, né? Postagem e visualização de fotos, tanto como o Twitter de micromensagens, visto que eles são apenas 140 caracteres, e o LinkedIn, que são informações pessoais e profissionais, né? E aí são exemplos de redes, como podemos ver. Há exemplo também como o próprio Facebook, como a própria questão também do WhatsApp. Você faz grupos de modos que essas pessoas se relacionem para um determinado foco ou algum determinado objetivo. Então, a questão das mídias sociais, como está aí no slide, né, ferramentas que usamos para a socialização de pessoas através de assuntos em comum, né? E como exemplo temos o Twitter, né, micromensageiro, segundo o Recoelho e Zago 2009, e não microblog, porque ele tem 140 caracteres no máximo, né? E aí o seu papel de concisão, de poder organizar suas ideias numa mensagem de até 140 caracteres, como é o exemplo do Twitter, né? E aí podemos ver as mídias sociais baseadas no Twitter. E aí podemos também ver as questões das ferramentas de coleta e armazenagem com relação às menções das mídias sociais, né? O que é o Trend, Scope, Radian e Liverboost. São ferramentas que facilitam o processo de coleta de dados, porque uma vez que você tem um campo e um objeto de pesquisa, o cenário, o campo pode ser maior do que você imagina. Então essas ferramentas elas são necessárias para que vocês possam fazer esse processo de coleta e seleção de organização de dados, que não desmerece também se esse procedimento também for manual, né? Apesar de você ter um pouco mais de trabalho, mas são ferramentas que favorecem essa questão da coleta. E aí, análise dos dados, né? Dicas que a gente pode discutir com relação a essas análises. Sempre use mais de uma ferramenta para obter os dados que precisa, cruze os dados e escolha um foco do que quer tratar ou analisar. Essas questões é muito pertinente. Não é necessário você transcrever e fazer a organização a partir de categorias. É necessário você cruzar esses dados para que você venha ver a fidedignidade, inclusive, desses instrumentos que você de fato coletou, e até para deixar seu trabalho muito mais organizado e significativo. E aí, né, eu vou lançar essa proposta de atividade usando uma hashtag, né? Vocês terão um tempo de 20 minutinhos e 5 minutinhos de apresentação,
faremos coleta de dados, formando textos para análises qualitativas, né? Essa proposta a gente estará fazendo de forma presencial no início, mas dando continuidade às discussões do Fórum de Discussões e a atividade final que vocês estarão fazendo para poder eu estar avaliando a produção de vocês, né? E qual seria a proposta? Como vocês podem ver aí no slide, né? Qual a proposta da hashtag, né? A primeira hashtag cancela 2016. Essa hashtag ela se deu nos últimos dias diante do contexto e do cenário político internacional, né? Sobretudo pela questão de Donald Trump ter sido eleito como presidente dos Estados Unidos. E aí as pessoas começaram a criar essa hashtag de modo a se expressar diante do resultado dessas eleições e fazendo grandes comparativos com os resultados das eleições que a última que tivemos aqui no nosso país, né? A nível de prefeitura e a nível de vereadores. Uma outra opção seria fazer uma hashtag formação continuada, né? Então eu estou dando essas opções, mas que não precisa se resumir a isso. Vai ter um leque de possibilidades e que vocês terão total autonomia de querer fazer uma hashtag que vocês tenham totalmente interesse, né? Aqui são dois exemplos que vocês poderão ter uma gama, um leque de possibilidades do que vocês poderão fazer. E aí no encontro presencial também vou estar dando dicas significativas para que vocês de fato façam essa produção. E aí pessoal, como vocês podem ver no meu slide, né? Eu sou Eber Gomes, meu e-mail, meu Facebook, meu Twitter está à disposição, né? Terei o maior prazer de receber vocês no encontro presencial, né? E dando continuidade no ambiente virtual para que possamos discutir e aprender as possibilidades da etnografia. Inclusive vou deixar os slides também, do qual produzi, um texto base para discussão e o fórum de discussão e a proposta de atividades para que vocês venham fazer e eu poder dar um feedback a vocês. Eu encontro vocês, né, nos fóruns de discussões e nas propostas de atividades, assim como no encontro presencial. Um forte abraço e até breve.